Papo de Redação. Oferecimento Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Unimed, Porto Velho. O plano é viver bem todos os dias. Olá, amigos. Boa tarde. Estamos iniciando mais um Papo de Redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV espalhadas por todo o estado de Rondônia. A equipe pronta aqui já para iniciar os debates. Já vamos trazer dos colegas os seus destaques de hoje, assuntos que, entre outros, serão debatidos aqui nessa mesa. Mas a gente está aqui falando para você em nome de Supermercado Irmãos Gonçalves, Pemasa, Federal Burger e também Mina Linda, a água que tem o maior pH da região. Beni Andrade, Sérgio Pires, Emanuel Neri, Irã Galo, Eric Araújo e Joacir Loura Júnior já presentes aqui para a gente começar o debate. Mas vamos colocar na tela, antes de mais nada, o telefone para você participar com a gente, para você enviar aqui a sua mensagem, para você comentar algo que esteja sendo discutido aqui no programa, se você concorda, se você discorda, fique muito à vontade. Nós aguardamos aí a sua participação, ok? E já vamos iniciando com o destaque de Sérgio Pires. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Everton, queridos dinos, telespectadores. Eu estou com esses óculos do Onassis, que o Beni tem inveja, porque eu fiz mais uma cirurgia nos olhos. É só o óculos, tá? Porque o bolso não tem nada a ver com o meu problema, Beni, é do pescoço para baixo, que eu estou com o corpo do meu malvado favorito. Gordo em cima e perninha fininha. Entendeu? Funil. É o meu malvado favorito, é igualzinho. Funil. Bom, mas os meus destaques são óbvios. O primeiro, o governador preso num bunker lá em Tel Aviv, enquanto as bombas do Irã estão caindo no entorno, né? Esse é um dos assuntos. O outro é a entrevista que o ex-chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, deu na sexta-feira, com algumas denúncias pesadas, como, por exemplo, o uso da arapongagem dentro da inteligência do governo para, saber investigar pessoas dos adversários, né? Então, para mim, são esses os dois grandes destaques. Tem outros assuntos, mas a gente vai falando... e tem um outro importante. O time mais criativo do futebol brasileiro é o Internacional. Vai passar 30 dias na zona. Só. E eu quero saber se isso é uma piada. E é pra gente rir. Pô, o doutor Irã quase morreu ali, ó. Segura o doutor Irã que ele quase caiu da cadeira. Foi maravilhosa. Emanuel Neri, seu destaque para hoje, boa tarde. Boa tarde. O destaque que eu trouxe para hoje é a possível repercussão para a economia do Brasil, mas principalmente do estado de Rondônia, em razão desse conflito que escala lá agora entre Israel e o Irã, uma vez que daquela região tem uma boa parte da importação de fertilizantes aqui que abastece o agronegócio do nosso estado. Esse é o seu destaque. Sim, senhor. O senhor foi breve, parabéns, viu? Porque o senhor vive puxando minha orelha. Muito bem. Irã Galo, boa tarde, seu destaque. Presidente, a última vez ele veio com 5 destaques. Não dá, né, cara? O Beni só tem direito de 2. Aí veio o Nery 5. Aí é complicado. Eu entrei com um recurso e, como já que o senhor não resolveu, o Marlon resolveu. Pronto. Então, quem manda. O meu destaque, presidente, veja bem, essa live do nosso secretário da Casa Civil, né, que eu acho que a gente tem que discutir essa situação, porque isso prejudica o Estado de todas as formas. Aí não tem ganhador nem perdedor, quem perde é o Estado de Rondônia. E o que me chama a atenção, aí essa é uma empresa
que joga em tudo quanto é lugar do governo do estado de Rondônia. Eu recebi um dossiê, a empresa age em tudo. E tem uma relação forte com o ex-presidente do Detran, que eu acho que ele tem que vir a dizer, pô, ele era o céu dessa empresa, e isso é ruim também para o estado de Rondônia. Então, meu destaque é esse. Meu caro Eric Araújo, seu destaque. Boa tarde, amigos, telespectadores. Meu primeiro destaque, presidente, é o pedido da AGU ao STF para a suspensão das ações judiciais Previdência. dos que foram saqueados na Previdência, né, os aposentados. O governo, essa semana, pediu, através da AGU, que fosse suspensa todas as ações judiciais, e aí eu quero trazer aqui no debate sobre isso, que não é muito bem da forma como as pessoas estão colocando sobre essa suspensão, mas o que me trouxe estranheza foi também atrelado a esse pedido, o pedido de abertura de linha de crédito ao STF, para que o governo possa quebrar o teto de gastos para ressarcir esses aposentados que foram lesados. E o meu segundo destaque é que a falta de diálogo precede a crise. Muito bem. Eu, Eric Araújo, e agora Joacir Loura Júnior. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Seu destaque. Espectadores, internautas, meu destaque, interrogatório do Bolsonaro, início do Super Mundial de Clubes e só. Só? Como é que é, Joacir? O senhor não está prestando atenção? Não, então? é que eu estou Interrogatório escrevendo. do Bolsonaro. Eu estou escrevendo ainda, eu estou anotando aqui E o o destaque Mundial de Clubes, do Eric. que vai dar o Eu Vasco. para dar destaque é destaque, é rápido e ligeiro E e acaba. e o senhor está absolutamente correto. É destaque, não é, Não é comentário. conferência, né? Eu não estou falando nada com ninguém aqui. Tá? Hoje está todo mundo rápido, Tem razão, viu? né? Comentário Eu senti uma é indireta bravo. aí, não sei. Comentário é bravo. Mas repete. Interrogatório do Bolsonaro, essa semana, e dos outros réus na primeira ação penal no Núcleo 01, e o início do Super Mundial de Clubes, que começa amanhã, e eu estou com a camisa aqui do meu Palmeiras. Ah, Clube perfeito. que joga para ganhar, a gente tem que vestir a camisa, né? Os outros que estão lá só passeando, o povo nem veste a camisa porque tem vergonha. Quero avisar que o Palmeiras não tem Mundial. Não tem Peninha Mundial Andrade. Intercontinental. Bom, enquanto vocês discutem isso aí, o Brasil todo reclamando, tá? Cobrando o governo para dar uma freada nos gastos. Tá? Aí, de repente, em meio a essa turbulência de cobrança para que o governo brasileiro dê um basta nisso, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, apresentou, gente, um projeto que autoriza parlamentares a acumularem aposentadoria de ex-deputados federais com o salário de qualquer mandato. E aí a coisa complica, porque a proposta revoga um trecho de lei de 1997 que institui o atual regime previdenciário dos congressistas e que proíbe o acúmulo de aposentadorias e remuneração no cargo eletivo. Então, quem durma-se com barulhos desse? Ninguém pode ter aumento, não pode naná, o Brasil todo reclamando, e o cidadão faz uma lambança dessa. Então tá aí para discutir depois. Tudo bem. Quem mandou não ser deputado, Benito? Quero lembrar, daqui a pouquinho vai estar aqui conosco também, para conversar com a gente, o secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha. Ele vai trazer uma notícia importante. Segundo ele, já me adiantou, e ele está comemorando isso, e com justiça e com razão. Hoje, e isso já está acontecendo há mais de uma semana, não tem ninguém nos corredores do João Paulo. E outro detalhe, há hoje uma sobra de 20 leitos no João Paulo II.
Isso não vinha acontecendo há muito tempo. Segundo ele, é uma estratégia nova que foi implantada, a questão de 2, 3 semanas atrás, e que agora começou a dar os seus resultados. Vamos aguardar o secretário para falar sobre isso e ver se essa nova situação se mantém. Evidentemente que tem gente sendo colocada em outros hospitais e assim por diante, coisa que já foi feita outras vezes, mas não resolveu, e não só nesta gestão, mas em outras também. Mas vamos aguardar. Então, segundo o secretário, até nós estamos hoje num momento em que essa gripe aí está atacando todo mundo. Nós temos um excesso de casos que estão aparecendo e procurando as nossas UPAs e muita gente sendo encaminhada para o João Paulo. Principalmente crianças, viu, Ed? E velhos também, né? Eu sou o representante dos velhinhos, que estou aqui me arrastando, viu? Mas está difícil. Mas, enfim, vamos aguardar aí o secretário, daqui a pouquinho ele vai estar aqui conosco para falar sobre essas providências e trazer essa boa notícia para a gente, dessa vitória importante, pelo menos parcial, que a saúde está conseguindo para combater a falta de leitos no João Paulo II. Bem, os temas foram lançados. Eu quero ouvir, vamos começar por quem, por exemplo? Pelas declarações do ex-chefe da Casa Civil? Vamos começar por aí? É um bom tema. O que você quer dizer sobre isso, Sérgio? Bom, eu acho assim, o Júnior, ele usou uma tática de defesa, porque ele está sendo muito atacado. Colocaram ele como o rei dos ladrões, o cara que roubou 150 milhões de reais. E se ele não falasse alguma coisa, ele estaria confessando praticamente que é verdade. Então, ele fez uma peroração muito grande sobre família, sobre amigos, sobre a relação com o governador, uma hora criticando o governador, outra hora defendendo. Mas a única coisa realmente grave que me chamou a atenção foi a denúncia que ele fez do uso da estrutura de inteligência do governo para fiscalizar os adversários políticos. Isso tem que ser esclarecido. Essa é a minha posição. Mais alguém? Sérgio, vou só complementar. E ele também fez acusações graves para jogos de controle orar para o Detran. Também. Mas ali ele só fez ilação. Fez ilação, ele não falou nada concreto assim. Ô, Sérgio, só um detalhe. Fiscalizar adversários do governo, dentro do governo? Isso. Ele denunciou a existência de uma arapongagem comandada pela Casa Civil, segundo ele. E deu nomes, né? Deu nomes. Isso para mim é sério. Emanuel Neri. Com relação a esse tema, presidente, o que me chama a atenção e é o risco que a gente tem que cuidar de tentar evitar, é que no nosso país, infelizmente, não no nosso país, no mundo inteiro, o uso da rede social como um instrumento de você soltar uma verdade, uma meia-verdade, um assunto... uma fake, e atingir o nome, a honra, a imagem, a integridade de outras pessoas, às vezes isso causa um dano que é completamente incalculável. Tem pessoas que carregam por resto da vida marcas de terem tido o seu nome destruído por uma informação falsa que é colocada. Então, antes de se dar a pecha de fulano cometeu, ou fez, ou roubou, ou isso ou aquilo, ter um pouquinho de paciência, né? Porque muitas vezes, e eu relatei na rádio essa semana, no final das contas, quando o processo chega lá na frente, se prova que nada disso acontece. Dê como exemplo o ex-prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho, que teve a carreira política dizimada e, no final das contas, não teve nenhuma condenação contra ele por todas aquelas coisas que disseram contra ele e contra outras pessoas que foram acusadas da mesma forma. Eric? Bom, o resumo que eu tenho dessa situação é que perde-se o governo, perde o ex-chefe da Casa Civil, porque nem sempre a melhor defesa é o ataque. Eu acho que é justo você se defender de acusações levianas, até porque do que ele foi acusado não existe sequer uma investigação em curso, não existe um processo em andamento, e é muito grave. Porque, como o Emanuel falou, você está atingindo a honra, a reputação de uma pessoa
com ilações, com informações que muitas das vezes, quando chega no judiciário, não se consegue provar. Mas é importante dizer que você não se defende atacando também as pessoas, nem o governo, né? Eu assisti parte da live, em momentos ele cita, inclusive, que nenhum ato que ele administrativamente cometeu enquanto era chefe da Casa Civil deixou de passar pelo crivo do governador. Todas as nomeações, obviamente, tinha a assinatura e o crivo do governador atestando aquele ato administrativo que ele vinha, enquanto chefe da Casa Civil, fazendo na sua função. Mas eu acho que quem perde mais com isso é o próprio governo, que vive hoje um momento econômico importantíssimo em Rondônia, onde nós saímos aí de uma Rondônia Rural Show com recorde de arrecadação e receita, onde o desemprego é o segundo menor a nível Brasil. Então, assim, é preciso que as pessoas separem o que é fofoca do que de fato vem acontecendo em Rondônia. Eu só queria acrescentar, quando tu falou na relação com o governador, que ele disse uma coisa importante. Ele disse que nenhuma vez, durante os 6 anos de convivência, o governador pediu a ele para fazer qualquer coisa que não fosse absolutamente dentro das regras da lei. Claro. Então, aí eu não entendi, mas porque ele estava criticando algumas coisas e daqui a pouco ele disse isso para deixar claro. Na verdade, eu senti aquilo ali como uma forma de dizer, não mexam comigo, né? Porque, obviamente, muito mais do que ele passou naquela live, ele deve ter de informação do governo. Então, assim, eu vi mais como uma forma de ataque para se defender daquilo que ele está sendo acusado. Joaci. Eu tenho um pensamento totalmente diferente. Live fraca, argumentos fracos, de quem deve saber muito, fez um comercial doido que seria isso e aquilo, e na hora não falou nada trivial. Prometeu uma bomba e saiu um peido. Isso aí. Mais ou menos isso. Curto, simples, objetivo e grosso. Traque, qual traque? Traque, eu não sei se você sabe. Sabe o que é traque? Peido, todo mundo sabe. Eu sou do tempo. E eu acho que o senhor concorda comigo. Quando balançou a cabeça... Concordo, gênero, número e grau. Eu sou do tempo em que alguém que era exonerado, ele dava, assim, uma declaração. Ele dizia assim, ó, estou saindo, o governador nomeia e o governador exonera. O cargo não é meu, é dele. Passe bem, até a próxima. Eu sou desse tempo. Porque o cargo é do governador. Se o governador, inclusive, em algum momento, transferiu para terceiros o poder que lhe foi otorgado pelo povo, isso vai ser julgado pela história. Ou talvez na próxima eleição. Isso é outra coisa. Eu não estou nem dizendo que aconteceu ou que não aconteceu. Estou falando em tese. Mas as pessoas estão acompanhando. Mas eu continuo dizendo, eu sou ainda do tempo em que o cara saía calado, dizia assim, muito obrigado ao governador pela confiança, o tempo que ele me deixou no cargo. O cargo é dele, o governador nomeia e o governador exonera. Passe bem, muito obrigado. Mas isso aí é uma opinião, agora eu tenho uma informação. Isso aqui não é conclusão, tá? Isso é informação. Não há nada que a gente consiga localizar de investigação em curso dos chamados 150 milhões. Se você procurar em qualquer delegacia de polícia, em qualquer organismo da segurança pública de investigação, até prova em contrário, e olha que eu busquei, eu procurei, eu falei com muita gente, e esse tal de investigação de 150 milhões até agora não apareceu. Ninguém sabe onde é que está essa investigação em curso. Ninguém ouviu falar, apenas nas chamadas fake news. Isso é uma outra... Eu estou trazendo agora informação. Pode amanhã até aparecer alguém. Ah, mas... Não, é que estão investigando lá os escoteiros estão investigando. Aí é outra coisa. Mas dos órgãos de segurança pública, dos departamentos, das delegacias, olha o que eu busquei e não encontrei nenhum vestígio
de uma investigação com esse corpo. Ah, não, mas roubaram 1 bilhão. Pode até ter roubado 1 bilhão, mas os 150 milhões não existe. Certo? Aliás, pelo que se fala, é 2 bilhões. Porque o que a gente ouve por aí não é brincadeira. Aliás, falando nisso, eu me preocupo muito com o silêncio do Ministério Público. Olha, por muito menos, mas por muito menos, eu já vi o Ministério Público, através de seus competentíssimos promotores, infernizar a vida de pessoas, ou de um grupo de pessoas, ou de uma quadrilha de pessoas, ou até de pessoas inocentes. E o Ministério Público está silente diante de tudo isso. O que eu tenho informação agora, que o Ministério Público não está investigando ninguém com relação a esses roubos que teriam ocorrido na Casa Civil. A Polícia Civil não está investigando ninguém. Agora, a Polícia Federal estaria sim, ela sim, estaria fazendo uma profunda investigação, porque tem dinheiro federal que não deu para se explicar ainda. Mas eu ainda digo, o nosso glorioso Ministério Público, como eu disse, por muito menos, já esteve à frente das chamadas paradas de sucesso, como um órgão efetivamente de investigação para buscar, eventualmente, gente que cometeu danos ao erário. Everton, Sim. Posso fazer um comentário na sua fala? Pode? Talvez, por conta de, em alguns episódios para trás, esse tipo de conduta, esse tipo de atuação, vamos dizer assim, essa forma de atuação, com base simplesmente, saiu uma ilação, alguém falou alguma coisa e já, bum, faz operação, não sei o quê, ter resultado em consequências muito graves para pessoas e criminalmente ou processualmente não resultar em êxito para o Ministério Público, para as acusações feitas, talvez por isso eu acredito que os órgãos eles estão mais cautelosos antes de falar qualquer coisa. Não, mas só que não é isso que eu quis dizer. Eu não quis dizer que os órgãos estão cautelosos, não estão falando. Eu estou dizendo que o Ministério Público, isso é informação lá de dentro, não estaria fazendo nenhuma investigação em cima de todos esses fatos que nos últimos 6 anos se falou que vinham acontecendo dentro do governo. Vamos dizer assim, não dá para investigar fofoca, tem que chegar alguma coisa material. Eu penso que isso é o mais correto. E você sabe que eu sou crítico dessas condutas. Emanuel Neri, parei um pouquinho. Um cego encontra alguma coisa. Um cego acha alguma coisa. Vamos parar com isso também. Se um cego... Eu fofoca. Não, o cara é cego, mas ele enxergou. Porque enxerga. Eu sei, Everton, mas enxerga. Mas o que eu quero dizer é que... E mais, e tem outros casos que não enxergava e fazia de conta que enxergava. Pois é, e não é isso que eu quero que aconteça. Teve muito caso que acharam que enxergava e fizeram eu só tô querendo entender por que o silêncio. Eu estou querendo entender porque, eu não quero dizer outra palavra, mas o Ministério Público deveria estar capitaneando tudo isso e dizendo até, em algum momento, tudo que está sendo dito aí realmente não tem nada a ver, já investigamos, já vimos. Paz no Estado. Agora, pode ser que esteja rolando uma investigação sigilosa e que eles não vão dizer, obviamente. O que eu disse, eu trouxe informação. Eu quero discordar. A informação que eu tenho lá de dentro do MP é que não existe nenhuma investigação sobre tudo isso que se fala que aconteceu no Estado. Isso é informação. Se me passaram informação equivocada, se me despistaram, não sei. Mas as pessoas com quem eu conversei, elas teriam como dizer, olha, estamos investigando, mas isso é um assunto interno do MP, por favor, e eu respeitaria. É exatamente nessa linha de raciocínio que você finalizou a sua fala agora que eu quero discordar do meu amigo Emanuel Neri. Porque
toda investigação ela inicia através de uma denúncia, uma ilação, seja do que for. De uma notícia. Até de uma notícia. Notícias não faltaram nesses últimos anos todos. Se alguns atores no passado tiveram suas vidas destruídas, não foi, eu tenho certeza absoluta, por conta de um vazamento de uma informação de um órgão de controle que vazou para a imprensa. Então, é bom que se diga que a obrigação dos órgãos de controle é que, na iminência de algum crime que tenha sido cometido ou está sendo cometido pela administração pública, é de ofício, sim, obrigação do Ministério Público investigar. Se ele vai ficar em sigilo ou não, aí isso vai depender deles. Mas que tem que haver uma apuração, isso eu concordo com o Everton que tem que ter. Bom, ou então, é porque tá tudo certo, né? Presidente. A humanidade está se salvando e quer ir para o céu e está todo mundo fazendo tudo direitinho agora. Presidente, Irã. o cargo, o problema não é entrar no cargo, é saber sair. Você tem que sair do luto. Saiu, acabou. Esquece. Não use retrovisor. Não faz... Então eu acho o seguinte, deve ter mágoa. Eles eram muito amigos, os dois, né? Os dois que eu falo, o executivo e o chefe da Casa Civil. Eram muito amigos, não tenho dúvida que a prova aqui é que está o irmão dele como vice-governador. E quando eu estive com o vice-governador, ele só falou bem do governador Marco Rocha. Agora, isso é ruim. Esse tipo de futrica, plantar notícia, corre lá e aquilo, isso é ruim para os dois. Não é só para o chefe. Não tem vencedor nessa guerra. Não tem, só tem perdedor. E quem perde é a população rondoniense. E digo mais, vou mais em frente. O cara ficou 6 anos como agente público. 6 anos. Não foi 4, não foi 6 meses, não. Foi uma vida que ele passou lá. Então eu acho que isso aí eles têm que fazer uma reflexão, minha culpa, os dois. Parar com isso. Tem que parar com essa briga. Essa briga não é boa. Deixa os órgãos de controle fiscalizar. Ele já mandou dizer que tem uma empresa aí que vende A a Z para tudo quanto é secretaria. O presidente Everton tem toda a razão. Tem as denúncias ex officio, aquela onde aparece a notícia no jornal, você tem que apurar sim. Se sair uma notícia contra o médico, eu mando apurar de imediato. Não é preciso ter o denunciante com a impressão digital. Então o presidente Everton tem toda a razão. Tem muita coisa que está voando tipo urubu, né? Tem gente que é fiscalizada por notícia de jornal pela Receita Federal. Como é que o cara que declarou uma coisa que está viajando para a Europa com não sei o quê, essas coisas tem que atingir a todos, a lei tem que ser igual para todos. Eu acho que tem que fazer uma reflexão, ambos têm que fazer uma reflexão. O governador, que é uma pessoa evangélica, que tem Deus no coração, também, eu parece que o ex da Casa Civil parece que também é evangélico. Faça uma meia-culpa, uma reflexão, ore para Deus, para acabar com essa briga. Eu me senti mal. Eu vi aquela live, tá? Estou sendo sincero, que eu gosto de ver tudo. Gosto de ver tudo. Não tem... Perdi um tempinho, meu ouvido não era pinico, mas assim, eu escutei lá. Então, eu acho, Beni, tá faltando você ir lá botar paz naquele negócio. É verdade. Falar nisso, Beni Andrade, quero te ouvir. Olha, Everton, eu concordo com tudo que vocês disseram aqui, perfeito. Eu só faço uma observação. É um episódio que, como tantos outros, tem 2 lados. Eu gostaria de ouvir o outro lado. Só isso. Boa. Tudo bem. O doutor Irã, ele ressaltou uma célebre frase da ex-presidente Dilma, né? Ninguém vai ganhar nem perder. Vai todo mundo perder. E Everton, sobre essa situação ainda, eu acho que só quero destacar que parece realmente que, com todo respeito ao ex-secretário, ele está muito recalcado ainda por ter saído da Casa Civil. Tanto que falou do atual, né, ou pelo menos deixou a entrever ali do atual chefe da Casa Civil, que, até onde a gente sabe, tem feito o trabalho dele. Elias Rezende, um cara que poderia, inclusive, por exemplo, estar hoje aqui, que foi convidado,
E teve agenda para cumprir e está cumprindo a agenda do Estado. Pois é, Ele vem Né? segunda-feira nos dinos, Zé. eu já queria introduzir esse assunto, porque houve agora, ao invés de aparecer bombeiros, apareceu mais um incendiário, que é o vice-governador, Nossa. que faz um ataque virulento contra o atual chefe da Casa Civil. Exatamente. É isso que você está É se isso, reportando, é isso, né? é isso que eu ia chegar. Tô publicando E aí a amanhã. gente percebe que parece que hoje, assim, ser chefe da Casa Civil é um cargo que demanda muito mais poder do que o próprio cargo de governador. Porque da forma como se coloca, e aí uma fala do Júnior lá, que todo mundo é nomeado pelo governador, é só ele que nomeia. Claro, formalmente é ele que O assina governador tudo. assina, ele nem sabe Não quem sabe é. nem o que está assinando. Ou ele confia ou ele não confia. Exatamente. Se o secretário de saúde, por exemplo, né, que está aqui agora, já está aguardando a hora de falar com a gente aqui, trazendo boas notícias, eu até já antecipei aqui a razão da presença do Jefferson Rocha. Mas eu tenho certeza, se o Jefferson manda um documento lá, um assessor que ele precisa, o governador não vai querer saber quem é o cara. Não, claro que no não. máximo ele pode dizer, você confia nele? Vai dizer, confio. E assina e pronto. Exatamente. É assim ou não é, Jefferson? Mostra ali o secretário, por favor. Então, Secretário Jefferson, não é assim que funciona? Com certeza. O governador ele dá liberdade para os gestores, né? Para escolha. Perfeito. Então é um depoimento importante. a assinatura dele é um formalismo da lei, né? Então, de fato, é ele que nomeia todo mundo. Outras vezes, eu acho que até a eletrônica funciona, nem passou por ele. Exatamente. Né? Bota lá o computador lá, entra a assinatura eletrônica, o governador assinou. Mas nem ele viu quem ele assinou, porque foi o computador que assinou. O que eu não tenho procuração, não é meu cliente, tá? É bom que se diga, mas acho que Elias Rezende, até onde se pode pensar, merece todo o nosso respeito, merece estar fazendo um trabalho digno e à altura da secretaria que ele comanda hoje. Se guarneceu de pessoas competentes, inclusive o Carlos Magno está lá com ele, pedido do governador. Enfim, acho que esse capítulo dessa novela, eu concordo com a ex-presidente Dilma, e que o Irã acabou de falar. Todo mundo vai perder com isso. Eu quero dizer uma outra coisinha aqui, para parar com essa hipocrisia. Eu estou há 42 anos aqui no Estado. Há pelo menos 40 anos eu acompanho muito de perto os governos todos que passaram. Miriam Andrade, a mesma coisa. Essa coisa de investigar a vida de outros, isso não é de hoje, não. Não é, não. Claro que não. Isso lá em 1985, o Ângelo Angelini já fazia isso. Já fazia isso. E o que eu quero dizer é que não tem ninguém que passou por ali que pode apontar o dedo para o outro. Porque fez também. Fez também. Então o problema todo não é o que fez, o que deixou de fazer. É a santa hipocrisia. Exatamente. Esse é o que me deixa chateado. Ou seja, acusa a outra pessoa do que ela mesma é. Também, já fez isso. Então, vamos parar com isso, ninguém é bobinho. Ninguém é bobinho. E está lá nos autos da Casa Militar, todos os atos que foram, entre aspas, cometidos, a mando de quem, quando e contra quem, nos últimos, pelo menos 6 anos. Então vamos parar com isso. E fora aqueles que não passam por lá, né? Que é aqueles que ficam na informalidade, né? Oficiosamente, não Mas o sistema delata. Não tem jeito, ele deixa rastro. Vamos dar um exemplo aqui para que as pessoas entendam. Se não fosse aquela investigação paralela do Ivo Cassol, ele estava ferrado com as fitas lá que ele apresentou. Tinha sido caçado. Só para lembrar que na segunda-feira, 13 horas, o secretário da Casa Civil, Elias Rezende, estará nos Dinossauros, na Rádio Parecis FM. Bem, alguém mais quer comentar sobre esse caso? O presidente, eu lembro bem que eu participei do governo Jorge Teixeira, né? E ele reunia de 15 em 15 dias lá era ali no Palácio, que eu não sei até hoje porque que acabaram com a história de Rondônia, né? Aquele palácio é uma coisa fantástica, né? Todos os lugares o governador recebe no Palácio. Aí fizeram o CPA, que eu acho que está certo, mas eu acho que não deveria ter
ter desativado o nosso palácio, que ele tem história. O senhor está mudando de assunto? Não, Ah, eu pensei que era outro tema. eu vou querer ir lá. Então, por favor. Adivinha quem era o secretário de segurança? Rapaz, hoje eu tô lascado. O secretário de segurança do Jorge Teixeira, vamos ver se alguém lembra daqui. Vamos ver. Hélio Máximo. Ex-delegado, era delegado da Polícia Federal. E ele levantava vídeo de todo mundo antes de você assumir o cargo, para saber o teu passado que está certo, para não botar picareta na chefia. Perfeito. Então, isso aí é normal. Agora, não pode se utilizar de um cara que fazer arapongagem. Mandar, agora eu vou dizer, eu estou no poder, espera lá, o Nery está contra mim, eu vou arranjar uma coisa para a polícia lá, na casa dele, fazer uma varredura que não vai encontrar nada. Né? Então, é esse tipo de coisa que nós não podemos mais aceitar, você se utilizar de um poder para querer coagir as pessoas. Isso é coação. E olha aqui, o Nelson Juchen está, inclusive, referendando o que nós estamos falando aqui, Irã. Bom, primeiro ele diz assim, boa tarde, amigão, estamos aqui acompanhando o programa, Nelson, Tião e Arnaldo. Matéria muito importante para o Estado. Continuem com seu perfeito jornalismo. E concordo, desde Angelim, não mudou nada. Jerônimo, Piana, etc. Isso é o modus operandi de quem está no poder. Isso aqui nós não estamos dizendo que é bom, que é ruim, nós estamos dizendo o que aconteceu. E não é só aqui em Rondônia, não. Rondônia, Acre, qualquer lugar Teixeirão já fazia isso. Teixeirão já fazia isso. Teixeirão sabia tudo da vida de todo mundo. Então, gente, agora, o que eu quero dizer com isso não é que está certo ou que está errado. É você dizer que o outro faz, mas você também já fez. Esse é o problema. É isso que me deixa chateado. Hipocrisia. Sabe? Então, aquela coisa, como eu disse, sou do tempo em que a gente dizia assim, ó, o cargo não me pertencia. O cargo era do governador. Ele me nomeou, ele me exonerou, a ele muito obrigado pela confiança. Você pode estar louco de raiva, mas saia com altivez. Saia assim, ó, tipo assim, ó, eu não estou sentindo nenhuma dor por ter saído. Não me dói sair. Agora, não, mas é porque soltaram um monte de coisa. Gente, se solta coisinha há muitos anos, há 6 anos, vamos dizer assim, patrocinado por aqui e por ali. Então, essa troca de fake news ou de acusações, sejam elas verdadeiras ou não, isso não é de agora, não. Isso não é de agora. A Casa Civil sempre foi, sempre partiu dali. Ataques através de terceiros, como do outro lado também partiram. Então, isso tem sido chumbo trocado, não é de hoje nem de ontem, é desde sempre. E está todo mundo olhando, observando. Agora, os dois vão pagar um preço. A gente lamenta. Porque são pessoas que têm competência para poder ajudar esse Estado e nós precisamos de gente. Aí eu te pergunto, Eric, se fosse eleito governador, você nomearia o Júnior Gonçalves para ser o seu chefe da Casa Civil? Hoje não. Por que não? Porque já demonstrou que... Porque você não vai poder exonerar. Confiança. A quebra da confiança. É mais do que isso. Eu preciso nomear gente que eu possa exonerar. Só isso. Everton, Não é confiar ou desconfiar. Porque eu posso não confiar em ti, mas eu posso te exonerar a hora que eu quiser, porque eu sei que você vai sair com altivez. Tem uma máxima no mundo corporativo. Não demonstrando que sentiu o golpe. Não pode sair com luto. Mas isso parte da confiança, o Não, Everton. eu sei, Hoje, mas é que eu quis ir mais longe. O Eu problema entendi. é a postura. que a partir do momento que você tem o seu nome no Diário Oficial, que você foi nomeado, a partir desse momento, você já se tornou algo... E agora vamos para o outro lado. Simples. Vamos para o outro lado. Quantas pessoas hoje colocam uma interrogação no voto ao Marcos Rocha? Sim, Hein? com Ou não? certeza. Com certeza. E Não é? aí, ó, Então está todo mundo perdendo. O Everton está correto. Porque eu imagino assim, você não pode nomear uma pessoa que amanhã venha desautorizar a sua autoridade.
É o que Tá tudo errado. É o que eu tô falando. Você acaba tendo uma quebra de confiança na que pessoa. aparece de gente apagando fogo com gasolina. Tem uma máxima no mundo. É incrível. Tem uma máxima no mundo corporativo que diz: não se admite quem não se possa demitir. Perfeito. Você não conseguir. Por isso que não é recomendável muitas vezes Irmão, mulher. você admitir quem? Parente. Vai. Verdade. Porque Perfeito. depois você não vai poder demitir. Por mais certo que você esteja, você vai estar errado. Correto, tá certo. Essa observação que o Everton fez, ela coloca ela estica no tempo as consequências, principalmente para o Júnior Gonçalves. Sim. Né? Porque é exatamente isso. Quem é que vai, em sã consciência, depois de um episódio como esse, nomear o Júnior para um cargo de confiança? E aí eu trago uma outra coisa aqui. Já vou elocubrar agora. Eu penso que ano que vem o governador Marcos Rocha não sai candidato, continua no governo até o final do seu mandato. Vou te dizer mais, José, você está certíssimo. Eu acho que não tem mais como ele sair candidato. Exatamente. Porque o problema não é o Júnior, pelas suas declarações. Paciência. Você tem agora um ex-aliado que é seu adversário, tá bom. Agora, o problema é o vice-governador. Olha, gente, eu fui procurar para ver se eu encontrava em algum estado desse país um vice-governador tomando essa atitude que o Sérgio Gonçalves tomou. Não tem. Exigindo do governador a demissão desse ou daquele. Quer dizer, é o governo atirando dentro do governo. Mesmo porque, vamos lembrar, vice é vice. E aí, se a gente for pegar a conduta que o governador Marcos Rocha teve com os seus vice, foi diferente da maioria das condutas que a gente vê com vice. Ele deu autonomia, deu capacidade de realmente atuar. A gente já viu o caso de vice ser colocado no escanteio, você é vice, fica aqui até o final do mandato, não vai fazer nada. Vocês já pensaram se amanhã o Elias chegar lá, governador? Então é o seguinte, já que ele tem exigido... Exonera ele da secretaria. É isso que eu vou dizer. Já que ele está exigindo que eu saia, governador, eu gostaria que o senhor tirasse ele da secretaria, o senhor exonerasse ele. E eu não sei quem dos dois o governador Marcos Rocha ouviria. Eu tenho certeza quem ele ouviria. Eu ouviria quem? O Elias. O Elias é irmão dele. Então, entendeu? Olha, o Sérgio Pires tem relatos de governador que tirou carro do vice-governador. O vice-governador estava indo para o palácio. Eu não vou nem dizer o nome, não vou. Estava indo para o palácio. E aí, daqui a pouco, no meio do caminho, um carro da Casa Militar, com um aparato de policiais, para o carro do vice. No meio da rua. No meio da rua. E disse assim, por favor, o senhor está convidado a sair do carro, porque a ordem do governador é ele tirar tudo, inclusive o carro. É que esse governador estava tramando, junto com deputados da Assembleia, a cassação. Esse vice estava caçando, estava tramando a cassação do governador com deputados, inclusive já com os nomes todos, o secretariado todo montado. Meu Deus. Ficou sem o carro de se locomover no meio da rua. Teve que chamar um táxi para voltar para casa. Naquela época tinha Uber ainda? Não. Não tinha. Nem botou táxi. Então, Ligou pro Ceará, miséria, gente, pediu um táxi. O que a gente está passando aqui é história. É história. A história que eu contei é verdadeira? Sou testemunha ocular do crime. E tem outras ainda. Tem vice-governador que em 60 dias já estava tramando a queda do governador junto com os deputados, lá atrás ainda. E ali ficou até sem a sala. Perdeu a sala. Meu Deus. Isso é história. Isso é história. O cara não aguentou 2 meses sem tentar derrubar o governador. Em Everton. Olha o caráter. É verdade. No caso do Sérgio Gonçalves, o governador já repetiu, acho que dezenas de vezes. Ele tinha vários nomes para escolher para ser o seu vice, porque ele tinha chance real de se reeleger. E ele, pessoalmente, escolheu o Sérgio Gonçalves. Ele jura, Marcos Rocha jura que é uma escolha pessoal dele
o Sérgio Gonçalves. E ele repetiu tantas vezes essa história que tem que ter crédito. E mais, deu uma secretaria para o Sérgio Gonçalves. Eu acho que o vice-governador exagerou nesse é ataque. bom que se diga, colocando em risco sua reeleição. É bom que se diga isso. Porque tinha muita gente que não concordava com a indicação de vice. Mas, enfim, Na verdade é o seguinte, essa história aí todo mundo vai perder. é isso. Todo mundo vai perder, já está perdendo. E a gente lamenta, porque eram pessoas que têm potencial muito grande para ajudar esse Estado. E quando entram numa carnificina desta, geralmente não fica pedra sobre pedra. E eu estou falando baseado na história. Nós E já vivemos a isso, população que acompanha isso, e a gente ouve as pessoas falar, população simples, não é esses intelectuais, esses adoram fuxico, adoram fuxico. Mas o povão está estarrecido, porque são fatos que jamais se repetiram ou se sucederam em outros estados, em outros governos. Everton, tem gente dizendo aquela velha máxima, né? Nós avisamos. Sem dizer nada. E se confirma um cenário como esse que foi levantado aqui, de o governador continuar até o final do seu mandato, não sair candidato ao Senado como era o de se esperar. E aí isso muda todo o jogo político da eleição do ano que vem de novo. É outra reviravolta em cima da reviravolta. É verdade. Pois é, vamos esperar que isso aí se acalme. O Beni vai trazer uma mensagem e nós já vamos conversar com o secretário Jefferson Rocha, que está trazendo para a gente aqui uma bela notícia nesse mar de más notícias que nós estamos vivendo hoje aqui no Estado. Muito Beni. bem, gente. Olha, no supermercado Irmãos Gonçalves, você encontra tudo o que precisa com qualidade e preços imbatíveis. Promoções e ofertas especiais. Veja aí. O Irmãos Gonçalves faz 48 anos. Aproveite as ofertas especiais de aniversário. Arroz Primavera tipo 1 5 quilos, 16,48. Carne bovina Frigon Alcatra com maminha corte, 29,80 ao quilo. Cenoura, 3,69 ao quilo. Carne bovina Frigon Fraldão Vácuo, linha tradicional, 27,98 o quilo. Óleo de soja Concórdia Pet 900 ml, 6,39. Lava roupas em pó Triex Multiação, sachê, 800 gramas, 3,58. Caqui, 5,89 o quilo. Só até segunda para todas as lojas. O aniversário de 48 anos do Irmãos Gonçalves é um barato. Irmãos Gonçalves, sempre fazendo o melhor para você. Secretário Jefferson Rocha. A gente falou tanta coisa ruim que a gente está vivendo aqui no Estado hoje, mas parece que também vem notícias boas lá do governo. O senhor me adiantou hoje cedo uma situação, eu já adiantei aqui para a população, para os telespectadores, mas eu gostaria que o senhor, de viva voz, desse aí o quadro hoje dessa boa notícia que o senhor está trazendo, de uma estratégia que vocês lançaram mão dela e parece que está dando certo nessa guerra contra a falta de leitos no João Paulo II. Boa tarde, secretário. Boa tarde a nossos telespectadores. Realmente acordei hoje com uma notícia boa, inclusive do Dr. Flori, uma mensagem dele, doutor Irã, no grupo da regulação nossa aqui, que a gente olha diariamente, né? Ele dando os parabéns à diretora Rafaela, do João Paulo. Hoje o João Paulo amanheceu aí com 99% e conversando com a Rafaela, dentro dos fluxos que nós montamos nessas últimas 3 semanas, ela pretende ainda eliminar hoje 22 leitos extras que nós temos dentro do João Paulo, que são aqueles leitos que nós chamamos leitos de corredores ali. E mesmo com uma obra na frente, em toda aquela sala vermelha, dentro do João Paulo. Então, com todo esse cenário de obra, os fluxos e atendimentos de retaguarda estão acontecendo com parcerias com outros hospitais, como 9 de Julho assinou contrato conosco, o Hospital das Clínicas, Santa Marcelina pegou ortopedia, cirurgia geral e uro, justamente para dar vazão. E a gente comemora, eu mandei para o senhor de primeira mão, porque até eu tomei um susto, porque desde que eu entrei nessa missão, a gente não tinha conseguido chegar a esse patamar. Então,
é um fato histórico para nós e que a gente aproveita para agradecer realmente todos os trabalhadores do João Paulo, né, todos, porque é um trabalho árduo ali, 24 horas, o doutor Irã conhece o que é girar aquele João Paulo. Eu conheci o João Paulo de andar livrando das pessoas no chão. Graças a Deus, comigo mesmo, eu nunca tive esse dissabor de ter pessoas. A gente tem alguma outra situação que algumas até preparadas para lançar em algumas imagens de internet para querer apenas ganhar cliques, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu ter leitos para as pessoas. Nós temos uma unidade ali de decisão clínica que a gente vem trabalhando na frente, nós chamamos de UDC, que hoje faz um papel de um trabalho como se fosse uma UPA que a gente quer organizar junto com o município para que a gente possa evitar de ter aquelas pessoas ali preparatórias para internar ou não. O João Paulo, o doutor Irã sabe muito bem, é um hospital de altíssima resolutividade de saúde, para trazermos as pessoas corretas para lá, apenas as pessoas que estão realmente entre a vida e a morte. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui em meio a todo esse cenário, agradecer os nossos subordinados que estão trabalhando nessa missão ali de bem servir a população. Secretário, o que vocês fizeram desta vez diferente que acabou dando certo? Por exemplo, hoje, um sábado, à tarde já, agora 12h51, não tem ninguém nos corredores do João Paulo. O que foi diferente que foi feito dessa vez e que deu certo? Nós estamos atacando principalmente a parte da ortopedia, que é o nosso maior gargalo, e o vascular, que foi um dos nossos problemas agora, desses últimos 3 meses, junto com o hospital de retaguarda. Antes, a estratégia era sempre ter leitos de retaguarda, mas eles não davam essa solução do serviço prestado à população. Hoje nós estamos contratando o serviço dentro daquilo que mais nos falta, principalmente a ortopedia, que infelizmente continua ainda sendo causa. A gente faz aí 20 e poucas cirurgias aqui na região da Macro 1 e também quase 20 lá na Macro 2. Hoje nós estamos com 2 contratos terceirizados lá na Macro 2, entrando pelo mais 3, principalmente na ortopedia, e a gente praticamente não dá vazão. Nós tivemos dias aqui na capital que bateram 50 acidentes graves, né, envolvendo o trânsito, e isso a gente sente imediatamente na porta do João Paulo. Então, a nossa ideia é ter esses leitos de retaguarda, mas com um serviço especializado para dar essa vazão no atendimento, principalmente os traumas mais graves, né, envolvendo quadril. Nós temos o Dr. Pintan, que manda um abraço, nos ajudou muito, foram mais de 1.500 cirurgias, se não me engano, ano passado, somente com o Hospital das Clínicas, trazendo pessoas que estavam há mais de 10 anos aí aguardando cirurgia de quadril. E a gente conseguiu dar vazão tanto na eletiva como o pessoal que estava na urgência. E aproveitar, Everton, antes que o senhor seja cobrado, o senhor anunciou aí, tem alguns telespectadores aí que pediram um abraço. E aí, graças à audiência, eu vou colocar aqui, anotei alguns. Dr. Hernani Fontana, lá de Cacoal, que é um dos engenheiros que chegou aqui praticamente com Jorge Teixeira e construiu as bases da infraestrutura hospitalar e escolar desse estado. Está hoje lá em Cacoal e nos ajuda muito na arquitetura. Vanessa, minha esposa, que chegou agora de viagem, na hora que eu ia dar um abraço, o senhor ligou, vem aqui para o programa, já eu estou de volta. A dona Iracema Mitoso também, que mandou um abraço aqui, que está curtindo o programa do senhor. Vera Bianchini, presidente da SDACO, lá, que está nos ajudando com o câncer na Macro 2, e o Robson Carioca, lá da Vila Calderita, né? E a Rosiane Fontana também está acompanhando de Cacoal, assessora jurídica lá da SDACO. Então, um abraço para vocês aí e agradeço pela ajuda de todos. Secretário, essa estrutura hoje que mantém o João Paulo, os recursos diretos e o que é entregue para os terceirizados, o Estado está gastando quanto hoje no seu orçamento? Hoje, na nota técnica que nós apresentamos, inclusive por aquela situação da terceirização, hoje a gente tem um serviço lá que nos custa anualmente 570 milhões de reais. Né? Somamos tudo do serviço às 92 empresas que nós temos terceirizado dentro do serviço do João Paulo. Eles hoje nos ofertam todo esse serviço
por 570 milhões. Dentro do edital, de toda aquela confusão que eu vim aqui na entrevista com os senhores, nós lançamos o edital, embora pegando recomendações do Tribunal de Contas e a bom diálogo que o governo tem com os órgãos de controle, a gente retraiu, ajustou o edital, já está para a Supel, para relançar, mas mesmo assim o projeto estava na praça para disputa. E nós, naquele momento, uma empresa da Bahia, ela ganhou, uma empresa que administra vários hospitais lá na Bahia, ganhou por 380 milhões. Então, nós tivemos um desconto ali, mais ou menos de 200 milhões de reais dentro do serviço. O que me chama a atenção é que houve muita gente criticando, se agarrando nos famosos 500 milhões. A terceirização vai custar 500 milhões. Mas o Estado já gasta mais do que isso, inclusive hoje. Quer dizer, então, na verdade, aquela grita dos 500 milhões não se justificava. Aliás, eu até já tinha falado isso aqui, mas estamos nos reportando de novo a isso. Na verdade, o Estado ia buscar uma solução, ou está buscando uma solução, que espera que seja mais eficiente e eficaz, mas mais barata. É isso? Exato. E essa solução ela não é uma busca nossa daqui do Estado de Rondônia. Hoje, 99% da saúde do Brasil ela trabalha com essa descentralização do serviço público. Para quem foi gestor, quem é gestor, inclusive até conversando com o próprio Maiorquim mesmo, sabe da dificuldade que é ter esse serviço totalmente centralizado. Inclusive no livro eu li o livro do doutor Hamilton, Hamilton não, que foi o pai, né? Do doutor Gondim, o cirurgião lá do Hospital Paulo Gondim. Paulo Gondim, pensando no pai, né? Mas do filho ali, Paulo Gondim. Eu encontrei no livro dele, num capítulo lá sobre gestão, ele fala, o meu sonho era ser secretário. Mas depois de 3 meses, eu vi que a burocracia centralizada, isso matava mais do que eu no consultório. E ele pediu para o Bianco, na época, doutor, me exonere de ser secretário, que eu vou cuidar do meu consultório e salvar vidas. Porque aqui a burocracia, toda essa forma, esse modelo, eu estou mais matando que salvando, né? Então, eu até falei para ele, doutor, me encontrei na sua fala, mas eu não vou desistir ainda desse cenário, porque a minha equipe, a gente está nessa missão e a gente acredita muito que pode mudar essa realidade. Secretário, quantas horas por dia o senhor se dedica à Secretaria de Saúde? A saúde, ela Na ponta do lápis. Ela é 24 horas, a gente dá um descanso. 24 não existe. Vamos lá, vamos chegar a um... Eu chego na secretaria umas 8 horas, né? Geralmente 8 horas. A gente sai de lá 9 horas, 10 ali da noite, mas o trabalho, o telefone não para, né? O telefone não para. E o meu telefone eu modifico. Quando chego à noite, isso foi até citado no Conselho de Saúde esses dias pelo próprio Dr. Robson, que é conselheiro agora da Conselho de Medicina, e por uma senhora que ele me ligou 2h30 e no primeiro toque eu atendi. E a outra senhora também me ligou 3h30 e eu atendi. Quando eu vou dormir, eu coloco no toque normal. Ou seja, o senhor na verdade, não é que o senhor trabalha 16 horas por dia. O senhor administra crises 16 horas por dia. 16 horas Pelo por menos. dia. E o meu sonho, na verdade, vai ser organizar esse cenário para que, quando o gestor for dormir, ele possa dormir com o telefone desligado. Alguém quer fazer alguma pergunta para o secretário? Uma pergunta aqui, Everton. Seja breve, por favor, seu Bini. Pô, o senhor falou sozinho até agora. 2 horas e meia. O senhor dominou o programa até agora, é só o senhor que fala. Perguntas Tô fazendo o quê aqui, pertinentes. então? Perguntas Fala aí. pertinentes. Eu só pedi para o senhor ser breve, só isso. Por que você não é breve? Eu sou... Meu nome é Everton, o breve. O Jorge Pedais, ele diz o seguinte, secretário. Já estava esperando há 3 anos uma cirurgia pelo Estado. Fiz todos os exames pré-operatórios. Gastei do meu bolso R$600 em exames para otimizar o processo. Enfim, passou 1 ano. Agora fui lá, me ligaram e meus exames já venceram. E agora? Vou ter que fazer tudo de novo.
devo procurar o Ministério Público da Saúde? Meu medo é fazer os exames de novo e de novo demorarem para me chamar e os exames vencerem de novo. É o Jorge Pedais, o nosso ouvinte. Importante essa colocação dele. Esse exame ele pode repetir na própria POC. Depois eu vou pegar até o contato com o senhor dele ali. Mas tem uma situação também, Beni, o que está acontecendo hoje, que nós estamos utilizando essa estratégia em Guajará e alguns outros locais. Hoje o nosso sistema de regulação ele é um sistema arcaico, centralizado ali pelo Ministério da Saúde. Eu estou tentando licitar está na Supel, um moderno, que possa utilizar as redes sociais, comunicação de tudo aquilo que todo mundo tem hoje, que é um celular, uma comunicação direta. O nosso sistema ainda é utilizando ligação, praticamente. Nós montamos um sistema de WhatsApp aqui para tentar falar diretamente com a população, mas o nosso sistema, se a pessoa sair fora de área, e muitas das vezes alguém da POC ligar e não atender, em muitas das vezes esse paciente, eles já colocam ali esse paciente como que não atendeu e tira em algumas situações da fila. Então, o que nós estamos querendo ajustar? Trazer essa tecnologia, né, de comunicação, que é o que existe hoje de mais moderno, para dentro da secretaria e evitar problemas igual esse do Jorge. O Eric quer fazer uma pergunta. Eric, o senhor tem todo o tempo do mundo para conversar com o secretário. Fique à vontade, protegida. Pelo amor de Deus. Obrigado, viu, presidente? É badala em cima de badala. Secretário, a inauguração do hospital de Guajará contribuiu para essa mudança no fluxo dentro do João Paulo? Boa pergunta, e contribuiu muito. E assim, até colocar um dado interessante. Em um desses finais de semana, que nós tivemos aí, acredito que bateu praticamente média de 30, deu uns 90 acidentes de trânsito, assim, mais ou menos, no final de semana. E aí saiu até uma matéria, o pessoal falando que eu estava gastando aeronave para mandar pacientes para Guajará-Mirim. E aí peguei toda a equipe, organizamos os pacientes e peguei a aeronave nossa do bombeiro, mandei para lá. Depois que saiu as matérias, né, dos jornalecos ali informando isso, eu fui somar até, deu uma dúvida, eu fui somar quanto que eu gastei de combustível, hora máquina, piloto, diária, tudo. Gastei R$50 mil de aeronave e com os pilotos. Levamos, acho que 30 pacientes. Se você pega uma cirurgia de ortopedia, em média aí, doutor, vamos botar aí uns R$7 mil, bem barato mesmo, de fêmur, coloca R$5 mil aí, são R$150 mil. E esses pacientes, no sistema normal, macro 1 aqui, pelo volume de acidente na ortopedia, eles ficariam pelo menos 25 dias. Olha só. Então você multiplica 150 mil praticamente ali, multiplica vezes 25 dias ali, um leite de UTI hoje nosso, ele fica em média de R$700 por todo o custo diário que ele fica ali dentro de uma unidade. Então você tira esse custo, resolve em 3, 4 dias. Então essa minha ida, toda essa logística deu lucro, porque trouxe eficiência. Então o hospital de Guajará-Mirim, ele trouxe muito resultado disso, porque nós montamos um fluxo também que toda semana sobe em média 10 pacientes, cada ida 10, 20 pacientes para Guajará-Mirim, para produzir. E não é porque Guajará-Mirim tem uma eficiência na produção, mas é que aquele hospital ele já zerou toda a região ali em cirurgia, e eu preciso, porque aquele hospital ele só recebe, ele tem um teto mínimo, que é água, energia, e para ele se sustentar, mas o a mais para o empresário, ele só vai receber se ele produzir. Então, ele está saindo, comprou um ônibus, inclusive agora de 33 lugares, que ele está indo buscar pacientes aonde quer que esteja. Está aproveitando a audiência da região, procurem o serviço ambulatorial ali da região do hospital, justamente para fazer o pré-operatório, fazer a pré-consulta, para verificar se você se encaixa dentro das especialidades para fazer cirurgia lá. Secretário, a EBSER já autorizou a compra do Hospital Municipal Universitário, já está fechado o negócio. Certamente o senhor sabe disso. Eu lhe perguntei se o Hospital Universitário Municipal ele vai, de certa forma, aliviar a pressão da saúde pública estadual ou não? Olha, a EBSER ele é um trabalho de pesquisa, né? É um trabalho mais
hoje, isso é uma discussão nossa, inclusive lá dentro do CONAS e do Ministério, porque a maioria, e principalmente a gente cita muito aqui alguns hospitais universitários, eles ficam à parte dessa rede que nós falamos de regulação. E qual é a nossa cobrança como secretários nacionais de saúde? Eles fazem parte da rede. Isso o próprio ministro Padilha fez essa fala agora recente, de incluir esses hospitais no próprio... tem mais especialistas, eles vão fazer parte através de residências médicas para fomentar essa tecnologia dentro das regiões. Então, eles vão nos ajudar com certeza, porque as cirurgias especializadas, o doutor Irã sabe muito bem, ao longo do Brasil nós temos hospitais universitários que são um braço forte, mão amiga da gestão, então, principalmente cirurgia, fomentando tecnologia e fomentando especialistas para o local onde eles estão inseridos. Muito bem. Obrigado. Secretário, os bons resultados a gente tem que comemorar sempre e as pessoas têm que ficar sabendo, porque para sentir que a gente realmente está conseguindo conquistas. Mas a gente sempre avança olhando para frente. Sim. Quais são as cenas dos próximos capítulos? O que esperar ainda nos avanços da melhoria para a nossa saúde nos próximos meses? Na saúde aqui do próprio Estado aqui, a gente tem um gargalo ainda muito grande que eu vejo, que é essa estrutura da infraestrutura de João Paulo. E esse daí é o trabalho que a gente está nos debruçando. O governador até conversou com o próprio Everton aí, que ele está com a carta na mão, um zap aí, que ele vai, assim que chegar de viagem, vai conversar comigo, mas a gente tem um plano A e um plano B para... Nós estamos decidindo. Curto prazo, né? Curto prazo, assim, aproveitando os contratos que nós já temos licitados para tentar superar. Se aquele processo tivéssemos seguido, hoje estamos aí quase com 2 meses. A nossa meta era 3 meses. Daqui a um mês, nós já teremos uma outra estrutura. Porque dentro do edital, daquele edital, a gente tinha um aumento de 85 leitos e com 50 milhões de reais deixado à parte para que quem tivesse ganho a licitação construísse uma outra unidade, toque de caixa. Vale salientar, por exemplo, que o problema de saúde, a infraestrutura ele ajuda, mas o João Paulo está aí para demonstrar que, mesmo com uma infraestrutura ruim, os nossos profissionais eles dão um resultado de excelência. Né? A gente precisa, esse é o nosso gargalo, a gente precisa realmente finalizar uma estrutura mais digna para aqueles profissionais para trabalhar. Muito bem. Com relação ao que o secretário adiantou, o governador diz o seguinte, ele não conta o santo, né? Mas ele diz o seguinte, olha, eu tenho uma carta na manga e tenho muita fé e muita confiança de que nós vamos resolver essa questão do euro. E ele deve sentar com o secretário agora, nas próximas horas da volta da viagem, para discutirem essa questão e ver como é que a coisa realmente será feita. Mas eu senti o governador muito seguro de que ele encontrou uma saída. Everton, nós temos acho que vocês já devem ter anunciado aqui há um tempo atrás, a Secretaria perdeu aqueles 100 milhões de reais que era da construção do euro. É ali aquelas estruturas atrás do projeto do Hospital de Base, né? Lá atrás do Hospital de Base nós tínhamos 100 milhões, que era uma emenda, indicação da deputada federal Mariana ainda. E aí, como nesse lapso todo, praticamente na semana que eu entrei como secretário, nós perdemos aquele recurso e para tentar buscar, de alguma forma, eu judicializei e ele correu e agora, há um mês atrás, o TRF devolveu esse recurso, né, para a gente. Como nós ainda temos, nós fizemos uma parceria com a Unops. A Unops, eu até citei na última entrevista, que ainda era uma proposição e agora já está contratado em 3 meses, 2 meses e meio, já passou esse tempo. A Unops vai apresentar todo o projeto parametrizado para a gente lançar a licitação, que quem ganhar vai produzir e construir esse hospital ali atrás. São 100 milhões, 17 mil metros de obra, é praticamente metade do que era o projeto Euro, mas hoje, com toda a estrutura e conhecimento que nós viemos buscando, o projeto de 40 mil metros quadrados do Euro, a gente consegue perceber que, na verdade, com a reorganização dessa saúde aqui local, a gente consegue dar vazão a todos os procedimentos com esse centro de especialidades que a gente vai
construir ali atrás do hospital de base, esses 100 milhões que o Ministério colocou novamente aqui dentro do Estado. O Márcio Castro Rodrigues manda o seguinte recadinho. Esse cara é demais. Não tem horário para ele. Esse secretário eu tiro o chapéu. Sem ser médico, ele tem um coração e sensibilidade enorme. O governador Marcos Rocha tem um excelente secretário de saúde. Parabéns, secretário Jefferson. É o que está dizendo aqui o Márcio Castro Rodrigues. Eu tenho um outro recado aqui para o secretário. Sérgio, boa tarde. Sérgio sou eu. Parabéns pelo programa sempre maravilhoso. Nosso secretário Jefferson da Saúde é muito comprometido com o seu trabalho. Parabéns para ele, diz a dona Irley Costa, lá da Casa Civil. E ela manda dizer o seguinte, o Beni está parecendo uma abelha com essa blusa. Gosto muito dele também. Muito zangão, né, na verdade. Não, mas eu acho que não é pela blusa. Zangado ele é. É porque ele é um doce. Não, é porque isso. ele é um zangão. Secretário Jefferson, nós vamos para o intervalo, mas quero agradecer a sua presença aqui conosco, desejar sucesso. O seu sucesso é o sucesso da população do Estado que precisa de um atendimento digno na área da saúde. Ao senhor, nosso muito obrigado e tomara que sempre venham boas notícias para cá. Obrigado. Que agradeço, mandar um abraço para o nosso prefeito Joaquim aí, que mandou um abraço aqui para vocês aí, lá de Ji-Paraná. Maravilha. Obrigado, secretário. Intervalo e a gente volta logo. Federal Burger. Fica quietinho que eu vou ler um. Ah, sim. Tá. Eu quero comunicar aos senhores que já estamos no ar. Pois é. Tá? Eu estou pedindo para ele ficar quietinho. Ó, o zangão, a dona Irley tem razão mesmo. O zangão com a camisinha de abelha, tacando todo mundo. Vamos para a seriedade. A única abelha que não é doce. No Federal Burger, você encontra comida de verdade. E com um sabor incrível. Com ingredientes selecionados e um toque especial. Os hambúrgueres são feitos para quem gosta de sabor autêntico e qualidade. Veja aí. Comida de verdade, de qualidade, só tem um lugar. É aqui no Federal Burger. Com 11 unidades no Brasil e em breve até nos Estados Unidos. E aqui em Porto Velho tem Federal pertinho de você. Zona Leste, Norte, Sul, Centro, Shopping e Avanda BR. E no cardápio tem hambúrgueres artesanais, petiscos, pratos executivos e regionais da Amazônia. Um mais saboroso que o outro. Além de porções e açaí naquele ponto que você ama. Tudo com produtos selecionados e com a excelência do Federal Burger. E para você que quer investir em um negócio de sucesso, entre em contato agora mesmo através do WhatsApp 69 99288 4911 e seja um franqueado e leve a experiência do Federal Burger para a sua cidade. São 6 anos se consolidando no mercado com mais de 250 empregos diretos. Fique por dentro de todas as novidades e promoções. Siga o Instagram @federal.oficial. Lá você tem acesso a todos os endereços, cardápio e muito mais. Irresistível, né? Então reúna a família e os amigos e vem pro Federal Burger. Comida de verdade. Viu aí? O Federal Burger está expandindo, gente. Seja parte desta história de sucesso e invista em uma franquia. Ligue no 69 992 88 49 11. Tem que ser o 69, né, seu Beni? Hã? Tem que ser o 69, né? É, você é acostumado com isso. Então, o sujeito perspicaz. Você gosta de 69, ele conhece tudo. Então... Não, só para dizer o seguinte. Aqui, nesse ambiente, claro que o telespectador não sente, mas estava um cheiro de naftalina, um negócio impressionante. 2 camisas que trouxeram aqui para o programa hoje, que estava lá no fundo, viu, nego? Naftalina pura, mas tudo bem. Você é recalque, seu Beni, largue de ser recalcado. A do Vasco e qual é a outra? E a do Grêmio. Largue de ser recalcado, seu Beni. Tem uma foto que eu mostrei aí, por favor, solta essa foto aí, por favor, meu caro Flávio. É o seguinte, vamos lá? E o Flávio avisou, viu? Esse Everton
Hoje sou eu, viu? Tenha paciência. Eu tenho umas fotos para passar aí também, não, tá? não. Eu tenho uma foto esquece. também. Não, mas diz que já tá no... Tá na... Não, a minha também tava. Olha, Eu tenho uma fotinha lá eu tenho uma também. nota para ler aqui, viu? Nossa. Daqui a pouquinho nós vamos trazer a nota oficial de Elias Rezende, chefe da Casa Civil. Ele acabou de lançar essa nota, chegou às mãos do Joacir Loura Júnior, já passamos para o Beni, e a gente vai trazer para vocês aí o... mas não era... faltou eu cortar essa foto, tá feia essa foto aí. Eu vou cortar a foto direitinho, tá, Então, tá errado. Deixa tá eu pôr errado. a minha aqui. Desculpa aí, Flávio. Deixa eu mandar a minha? Vamos lá. Então, o Fofura disse que tava na agulha aí. Eu tô com a camiseta aqui do Clube do Carro Antigo de Rondônia, porque hoje, a partir das 18 horas aqui, no estacionamento B, tem exposição de carro antigo. Esse aqui pode passar. A partir das 18 no shopping, totalmente gratuito para quem quiser ver os carros antigos. O Sérgio Pires vai participar com o carro dele. Né? Próxima verdade. foto. Hein? Do meu pastor, Sebastião Calegari, que tá vindo lá de Governador Valadares. Vai passar 12 horas lá em Cofins. Grande abraço, pastor. Estamos lhe aguardando aqui. Outra foto que é do meu amor. Semana agora foi Dia dos Namorados. Eu não podia deixar de, mais uma vez, publicamente, dizer o quanto que eu amo essa mulher. Ela é a razão da minha vida. Vai chorar. Trouxe as melhores coisas que são os nossos filhos. Essa camisa é nova. Olha, cara, agora, nada pessoal. É que eu lembrei de uma outra situação. Geralmente nessas horas, ou o amor é um amor assim, sabe, imorredouro, ou Pisou na bola. pisou na bola. Não, Presente. graças a Tá Deus. devendo alguma coisa. Graças a Deus que eu não pisei na bola. A consciência é Não, pesada. não, graças a Deus. A minha foto tá E no aí, ponto lá. eu queria falar, pegar o gancho dela para dizer tem mais. do bolo, né, que o pessoal hoje está comendo aqui. Ninguém falou nada, mas Tudo bom educado. já até acabou. Fala aqui do o bolo aí. Né, o bolo de chocolate, Esse bolo vários vale a pena. bolos que agora está tendo na My Cooks é a minha esposa que faz, a Elaine. Eita. E o último aí, a foto que apareceu, é o Vanderlei, lá da Casa Civil, que nos serve todas as vezes que vamos lá na Casa Civil. Esse Vanderlei é o garçom de lá e estou mandando um abraço para ele. Grande Vanderlei. Um abraço. O Vanderlei serve tudo, só não serve aqui esse bolo. Né? O bolo... Esse né, bolo é a minha- exclusividade bolo de chocolate da My Cooks. Da My Cooks. A foto minha tá ajeitadinha aí já? Agora, Flávio? Eu mandei ela cortada, eu não tinha percebido que ela estava estendida. Mas se colocar no ar agora, ou então o Sérgio vai ler um Eu texto estou aí. na fila aqui. Eu tenho uma foto de uma senhora muito querida que eu mandei aí para cima. Tá aí ela. Olha, isso aqui é a dona Leonilda. Ela é a matriarca da família Cardoso, está fazendo aniversário e é fã dos dinossauros. Ela é da família do Ismael Cardoso, lá de Ji-Paraná. Tá bom, dona Leonilda? Parabéns e um abraço à senhora. Já que estamos falando em aniversário, eu quero agradecer a Deus pela dádiva. Hoje, as famílias reunidas comemorando os 3 aninhos da minha querida bisneta Maria Liz. Obrigado, Senhor, por isso. Tá? Um beijo, filha, no seu coração. Te amo. Parabéns, Beleza, Beninho. parabéns. Parabéns. Coisa mais boa. Já tá a foto aí à mão? Ó, essa foto aí é o seguinte. Vocês estão vendo ali o Joacir com aquela perninha de fora ali? Quem observou isso, eu não tinha Foi o percebido. Alexandre Porto. Foi o doutor Tomás Correia. Tomás Corrêa também. Tomás foi. Correia foi prefeito de Porto Velho, foi deputado estadual, foi senador. E ele diz assim: boa tarde, meu amigo Everton. Me chamou a atenção o modelo da bermuda usada pelo nosso amigo Joacir no programa dos dinossauros. Fiquei com vontade de comprar uma igual. Avisa pra ele. Abraço, meu amigo, e desculpa a brincadeira. Eu acho que ele está sem bermuda. O problema é, eu não sei se o Tomás vai conseguir uma perna igual essa aí, né? Mas eu prefiro uma perna A fina. perninha do Tomás E se focar aqui agora, lá, ó. Olha só. Eu prefiro uma perna fina dessa do que uma barriga, que nem a minha. que Grande Tomás Correia. A gente- Um grande abraço. Lá em Jaru acompanhando a gente. Um grande amigo. Verdade. Gente, o Beni Andrade está aqui com uma nota oficial
do Elias Rezende, que é o chefe da Casa Civil, que colocaram ele no meio. Ele recebeu críticas do antigo chefe da Casa Civil e do atual vice-governador, inclusive pedindo a sua cabeça. Exatamente. E agora ele solta uma nota oficial para a imprensa, e obviamente chega até nós através do Joaci, e o Beni Andrade vai passar para a gente o texto dessa nota oficial de Elias Rezende. A nota diz o seguinte: em respeito à população de Rondônia, aos servidores públicos e à imprensa, venho me manifestar de forma serena e objetiva sobre as recentes declarações feitas pelo vice-governador Sérgio Gonçalves. Não tenho tempo, disposição e muito menos interesse em entrar em disputas ou polêmicas com outro secretário de Estado. Minha energia está concentrada em trabalhar, entregar resultados e continuar honrando a confiança que o governador Coronel Marcos Rocha depositou em mim. Deixo claro que, da minha parte, não há qualquer prática de arapongagem, perseguição ou uso da estrutura de comunicação do governo para atacar quem quer que seja. Não é do meu perfil e nunca será. Faço política. Mas olha, rapaz, eu vou te falar também, tem uns negocinhos que... Ele não falou isso. Não, o telefone aqui que ligaram durante a... Não e liguem nunca para será. Faço política com responsabilidade, ética e sempre com foco no que realmente importa: melhorar a vida da população de Rondônia. Vale lembrar que tanto eu quanto o próprio Sérgio Gonçalves fomos escolhas pessoais do governador. Aliás, sua escolha como vice-governador foi uma decisão corajosa do governador Marcos Rocha, que o trouxe para o projeto de governo em um momento delicado da sua vida profissional, mesmo enfrentando resistências de muitos, inclusive do próprio irmão dele. Por isso, acredito que a postura mais sensata de todos nós que integramos a equipe do governo é respeitar as decisões do governador, reconhecer o nosso papel e trabalhar com lealdade institucional. Não entro em guerra política, não faço ataques pessoais e muito menos utilizo meios de comunicação para agredir quem quer que seja. Meu compromisso segue sendo com Rondônia, com o governo e principalmente com os resultados que a população espera de nós. Equilíbrio, responsabilidade e respeito são princípios que sigo e continuarei seguindo. Elias Rezende, o secretário. Quem quer falar? Eu começo. Olha, a nota extremamente sóbria, equilibrada e digna de quem realmente ocupa um espaço de poder da importância e da envergadura que é a Casa Civil do Governo do Estado. É muito esclarecedora no sentido de dizer, olha, não vou me colocar nessa posição, nessa condição de entrar nesse bate-boca. Nesse bate-boca. Isso não faz parte nem da minha conduta, nem deve ser uma posição de quem realmente ocupa um espaço de Estado. Parabéns ao secretário Elias Rezende pela sua nota. Alguém mais quer falar? Na minha visão, que está pequena hoje, mas é verdadeira, nota 10. Se fosse comigo e se acontecesse o que aconteceu, eu faria exatamente isso que o secretário fez. Qual é o termo que você usou? Sóbria, né? Sóbria, e deu
Pode dizer Serena também. Também, Serena Até Williams. elegante. Serena Williams, uma grande Mais tenista. alguém quer falar? Eu, Pois não. eu acho o seguinte, a palavra-chave é a lealdade que eu pensei aí da água. Pô, se você Isso. não tem lealdade com as pessoas, é complicado. E a outra, gratidão. Gratidão, se o governador me nomeia, eu tenho que ser eternamente grato pelo aquilo que ele me confiou. Então eu acho que é uma nota bem oportuna e ver se a gente para com essa guerra, que essa guerra não traz benefício para ninguém. Eric. Uma nota republicana, né, de quem tem a sobriedade, conforme o Emanuel falou, a altura do cargo que exerce, e que sirva de exemplo aos demais atores que, ao invés de fazerem o que o chefe da Casa Civil está fazendo através dessa nota, prefere tumultuar ainda mais o governo. Parabéns ao chefe da Casa Civil e que sirva de exemplo para os demais. Jaci. Não me surpreende a nota do secretário Elias Rezende, uma pessoa extremamente liana, cortês, educada, firme quando precisa ser, mas certamente nessa nota ele demonstrou, além de ética, compromisso público com aquilo que ele tem que fazer. Quando ele está lá, não é o Elias, ele está numa função que o Estado de Rondônia precisa dele, a população, e não pessoalizar ou individualizar quem quer que seja. Beni? Parabéns pela nota. Beni? Concordo plenamente. Até parabenizo o secretário pela nota. Muito oportuna. Parabéns. Agora, quer complementar? Eu ia complementar dizendo de passagem que o Elias Rezende não chegou lá na Casa Civil de paraquedas. Ele vem de uma longa trajetória lá no DR, depois na CEOSP, fazendo um bom trabalho dentro do governo ali, né? E depois, com a saída do Júnior, foi levado à Casa Civil. Ele tem uma história com o governador que pouca gente sabe. O Elias, quando a campanha do governador começou, sem estrutura nenhuma, ninguém acreditava praticamente, o Elias era o motorista, era quem arrumava até dinheiro para gasolina, porque eles não tinham para fazer campanha. Ele cantava nos eventos políticos do governador. É uma pessoa da casa do governador, de ampla e total confiança. Então, se o governador fosse escolher uma outra pessoa para essa função, eu estranharia. Agora, tem um ponto aqui que eu gostaria que vocês esclarecessem para mim. Para minha surpresa. O Elias diz assim, aliás, sua escolha como vice-governador, quer dizer, a escolha do Sérgio Gonçalves para ser vice-governador foi uma decisão corajosa do governador Marcos Rocha, que o trouxe para o projeto de governo em um momento delicado de sua vida profissional, mesmo enfrentando resistência de muitos. Ou seja, muita gente resistia ao nome de Sérgio Gonçalves. E aí complementa o Elias, inclusive do próprio irmão dele. Verdade, é verdade. Como é que é o negócio? É verdade. O que dá a entender é que o Júnior não queria o Sérgio no projeto. O governador falou isso várias vezes. Um de cada vez, gente. Inclusive, isso colabora com o que eu falei. O governador colocou em risco a própria reeleição quando fez a indicação do seu vice. Porque não era só os bastidores que não aprovavam o nome. A própria população de Rondônia, muita gente não aprovava o nome. E isso vai ser comprovado também agora, porque, como a gente estava debatendo, quem perde muito nessa queda de braço é o próprio governador Coronel Marcos Rocha. Porque muita gente vai dizer, nós avisamos. Essa questão dos dois irmãos, eles estavam, na época, numa fase de distanciamento. Eles nem sequer se falavam. Isso são informações que eu tenho de muitos anos e de pessoas que eu confio. E o governador bateu na mesa. Não, esse nome aqui, eu é que estou querendo, eu quero ele. E aí ficou isso. Então é verdade, viu, Everton, o que o secretário acabou de dizer. Sou testemunha verbal do assunto. E, presidente, auscular. Eu queria até aproveitar, a gente está... Será que se fosse hoje, depois de tudo isso, o governador faria a mesma escolha? Acho Não, difícil. Não faria.
Não. Eu sei, inclusive, quem ele escolheria. Mas eu queria aproveitar que a gente está... No caso de Sérgio Gonçalves, também, ser candidato ao governo do Estado, o irmão vota nele? Aí só ele para responder, Agora eles estão Benito. mais próximos, Benito. Eu não sei não, viu, Sérgio? Eles estavam distantes. Eu estou achando que o governador Marcos Rocha não tem outra saída senão ficar no governo Também acho. até o final. Completar o governo. Completa, concorda, José? Concordo. Também concordo, velho. Do jeito que a coisa desandou, Já pensou Ou ele fica para terminar o governo, ou ele não vai ter estrutura para ter uma campanha adequada para senador. não, mas sabe, o castelo desmoronou. Ruiu. Vocês imaginam isso, todas essas histórias aqui, tudo isso sendo recontado todo dia, nos palanques, nas reuniões, na televisão, todo dia, o pessoal repetindo isso à exaustão. Aí o Sérgio Gonçalves candidato a governador e o Marcos Rocha candidato ao Senado. São candidaturas que se dissolvem Agora, diante de tudo isso. Everton, eu fico pensando... tudo bem que tudo converge para que talvez o Ivo seja candidato ao governo, mas supondo que não aconteça ainda os passos que tem que acontecer e que o Ivo não seja candidato ao governo. Você tira o Ivo, você tira o Marcos do Senado, da disposição ao Senado, você tira o Sérgio de uma candidatura à reeleição. Que balaio de gato que vai virar essa eleição agora. Numa conjuntura como essa. Mas nós, Marcos Rogério. Olha, Marcos Rogério, Fernando Máximo, Fúria, até eventualmente o Confúcio Moura, que a gente não pode subestimar, Hildon Chaves, está cheio de nomes aí, aptos a discutir, sem estarem sob esse fogo cruzado. Estão assistindo de camarote. É o seguinte, gente, é fogo amigo. O fogo amigo, ele é odiado, ele é detestado. As pessoas não aceitam. Se você brigar com o inimigo... E ele é o mais destrutivo que tem. Mostra que você tem brio, que você tem coragem. Se você brigar com o seu amigo, alguém está sendo ingrato, alguém está sendo injusto, alguém traindo. Sabe? Alguém está traindo alguém. E isso fica uma nuvem de desconfiança sobre essas pessoas. E eu lamento muito. Porque o Sérgio teria grandes condições de estando no governo, de ser um forte candidato. O Marcos Rocha tinha todas as condições de ser um candidato ao Senado com um grande potencial. E a casa caiu. Tudo é mentira. Mas a versão ficou valendo. Porque são amigos e estão contando mentiras um do outro. Everton, o ruim é que quando é o inimigo que está lhe atacando, existe sempre aquela desconfiança. Não, é o inimigo vai soltar qualquer uma para tentar prejudicar a imagem. Agora, quando é o de dentro de casa falando, há uma presunção, cria-se, não é que há, as pessoas criam uma presunção de que há uma verdade ali, infelizmente. Claro que nem o Beni fala mal de mim, todo mundo fica de olho nele. Eu queria aproveitar, Everton e amigos, sobre parte do meu destaque, que eu falei sobre onde não há diálogo, precede a crise. E aqui isso serve, tudo isso que está acontecendo, que nós debatemos, serve também para o cenário nacional. O que nós estamos vendo hoje acontecer com o nosso país é a falta de diálogo entre os atores, principalmente entre oposição e governo. O governo, por um lado, não cede 1 milímetro sobre a questão do teto de gasto, está gastando demais. Em contrapartida, o Congresso também não quer aprovar as pautas do governo, que muitas das vezes também é preciso a gente ter um olhar fora da ideologia para ver o que precisa ser feito. O fato é que o Brasil precisa, com urgência, que haja um debate, que nós desmontemos essa polarização. 2026 está chegando aí, eu acho que é momento da população refletir. E falo mais para vocês, o cenário para presidente, aqui quem fala, é uma opinião minha, pessoal, vai trazer para frente e liderança da eleição, talvez uma terceira via. Não sei se o Ciro Gomes é um nome que eu vejo muito forte
para tirar essa polarização entre Agora, Lula podia e renovar Bolsonaro. essa terceira acho via que o também, Ciro se né? desgastou muito. Mas vai ter. Não, eu sei, Vai mas ter. eu quero dizer, essa terceira via é igual à primeira e à segunda. Não mudou nada. O que precisa é acabar com essa briga política. Porque só faz mal pro país. Tem que matar os dois. É porque Entendeu? hoje a terceira via, se o Ciro é a terceira via, ele tenta bater nos dois. Ele é a terceira via brigando Mas com os dois. imagina só. E os dois batendo no um. Imagina só, o Bolsonaro vai indicar uma pessoa para a população. Se Lula não sair, vai indicar o outro. Qualquer um dos dois que for eleito vai continuar a mesma coisa, porque quem tiver na oposição não vai aprovar projetos pautados pelo governo e quem tiver na situação não vai querer debater e dialogar com a oposição. Me permita uma colocação. O caldeirão fervendo e o governador viajando. Que tipo de consequências? Como que a população, você acredita que está encarando isso? Ou não tem nada a ver? Beni, eu acho até que esse tiroteio que aconteceu aqui em Rondônia é mais severo do que o governador está passando em Israel O governador hoje. estava a trabalho, ele não foi brincar, não foi passear. Ele foi Entendeu? trabalhar. Agora, como é que ele vai adivinhar que o cara vai fazer uma nota oficial? Esse é o problema. Uma nota oficial, uma declaração? Tem uma notícia aqui, acabou de chegar. Também o doutor Irã não tinha nada que ter atacado isso. Internacional. Uma deputada democrata, Melissa Horstmann, ela e o marido foi morta lá em Minnesota, nos Estados Unidos. E também um senador da República Americana, também Jonathan, foi baleado também. Democrata também? Democrata também. Dois políticos do Isso Congresso nos Nacional. protestos lá, é? Nos protestos lá, agora de madrugada, nos Estados Unidos. É grave, é grave. Esses protestos são a favor de quem contra quem? É esquerda contra a direita. Democrata é Mesma o partido coisa do Obama, né? Imigração. A diferença é que lá eles estão armados e aqui não. O Trump também só fez caca até agora, né? E o negócio que, republicano pelo amor de Beni, Deus. tem um recadinho ali, ó, pra ti. Ah, tem? Olha, é difícil, rapaz. Não é que, olha, eu vou te contar, viu? Não. Alguma vez Só tu pra me levantou esse xingar é negocinho pra rápido. mim, eu deixei de na hora, e aí tu tá meia hora que eu estou de pé e nada. Bem, mas... Fala, Beni. Eu mereço. Vamos lá. Quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista. Por isso, faça um orçamento gratuito no seu carro na Pemasa. Oficina multimarcas, equipamentos e profissionais altamente capacitados em alinhamento 3D, balanceamento computadorizado, suspensão, freios, mecânica de motores, instalação e manutenção de ar-condicionado. Olha, desempenho de roda e uma linha completa de pneus Goodyear, além de peças em geral. Tudo isso, gente, olha, em até 12 vezes no cartão. Vem que na Pemasa tem. Aqui tem tudo o que você precisa para o bom desempenho do seu carro. Toda a linha de pneus Goodyear. O pneu nacional que tem muito mais durabilidade. Testados e aprovados para rodar nas estradas e climas brasileiros. Faça como eu. Precisou viajar? Não deixe de passar aqui na Pemasa e fazer a sua verificação gratuita. Pemasa. Tudo o que você precisa para o seu carro em um só lugar. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Aprendeu, hein? Eu acho que na eleição presidencial, a esquerda, no ano que vem, tem mais chances do que a direita. Porque a Eu mandei esquerda vai- duas fotos aí para cima. Tô falando e o cara se... Não, só um pouquinho. Vou te contar. Isso. Ah, tá aí, ó. E o Alex Neto, ele acabou de ter alta, fez uma cirurgia complicada, mas deu certo, graças a Deus. Ele está lá assistindo o programa com a sua família. Grande Alex Neto, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Ele está dizendo aqui, estamos assistindo o programa. Aí o garoto diz aqui, o pai gosta muito dos dinos. É o Alex Cabeleireiros, olha só.
e está dizendo que toda a família assistindo, os exames dele deram tudo certinho, muito legal. Abraço e muito obrigado, meu caro Alex Neto, e um beijo para toda a sua linda família, viu? Sérgio Pires. Como eu estava dizendo, eu acho que a esquerda vai ganhar a eleição em 2026. Que a direita vai lançar 4 candidatos e cada um com 10% dos votos. E a esquerda vai unir um cidadão e tem muito mais chance. A não ser que apareça, conforme vocês disseram, um personagem novo nessa história. O Bengala está aí, né? Tá aí. Acabamos de ouvir o pessimista Sérgio Pires. Agora, o que o Eric falou mais E o pior não é isso. E ele ainda insiste em jogar na loteria. Porque ele vai lá, joga e diz, eu não vou ganhar. Já ganhei 14 vezes, mas sempre porcariazinha. Vamos lá. Você está devendo que você ganhou. O que o Eric falou faz muito sentido, né? A possibilidade de aparecer uma terceira via é muito grande, mas para isso essa liderança tem que botar a cara para fora tem que tirar a cabeça de dentro do saco ali e se mostrar, né? Até então a gente não vê esses nomes. Inclusive saiu uma pesquisa ontem. Mas a direita, o Bolsonaro não deixa ninguém sair. Tirar a cabeça de onde? Exatamente. Dentro do saco, é igual a pedra pinta, né? Você tá vendo? O Sérgio fez escola com o doutor Irã ainda agora tá troca-troca aqui os dois, né? Ontem a pesquisa que saiu mostra alguns cenários, mas, por exemplo, não apareceu o Caiado, que é um virtual pré-candidato e não foi sondado dentro dessas pesquisas. Estava lá o Tarcísio, que todo mundo acredita que não vai ser candidato, vai disputar o governo de São Paulo a reeleição, e o Ratinho Júnior. Foram os além de Lula e Bolsonaro que foram colocados ali na pesquisa. Então, eu acho que, de repente, podia começar a ser sondados outros nomes. Eu acho que seria interessante. Ele está querendo chegar no Lula. Mas eu já falei, o Lula continua nas paradas de sucesso. Você não entendeu, não? Semana passada, a Quest lançou uma pesquisa que eu acho que os números são muito próximos de Bolsonaro e Lula. A rejeição de ambos para uma eventual campanha eleitoral, ninguém aguenta mais Lula e ninguém quer saber mais de Bolsonaro. É 47, 46. São pessoas que... e aí, senhor Lula, até na rejeição ele quer que o Lula passe ganhe. aí o cajado para alguém da esquerda. E Bolsonaro, deixe, por exemplo, eu vi um dia desse, ele foi até deselegante, Everton, que o Tarcísio estava do lado dele e foram perguntar, Tarcísio é candidato? Não, o candidato sou eu e tal, aquele jeito dele. Ele não vai ser candidato, todo mundo sabe que não é candidato, então... O Tarcísio é um grande candidato para o ano que vem, mas tinha que se colocar como tal desde então. Olha aqui, ó. Quero parabenizar o nosso amigo vascaíno, que nos representa nesse programa Nota 1000. Lindomar Silva. Tem coragem de vestir a camisa. Boa tarde, Everton. Tem que parabenizar mesmo. Não é proibido ir ao programa sem camisa. Sou Hermes, do Porto Velho 1. Aliás, perdão, do Porto Belo 1. Assistindo o melhor programa da TV, é o Domingues. Olá, Dinos, boa tarde. Pergunta para o Nery o que ele acha do gasto público da esposa do presidente dele, que cada semana vive fazendo caca. Wellington Guerra. A gente já discutiu isso aí 550 mil vezes aqui no programa. Não vou voltar nesse assunto, não. Não, mas olha, se fosse a dona Michele... Você foi deselegante com o telespectador que quer saber. Talvez ele não ouviu as outras discussões. Então, Wellington, eu acho que todo gasto excessivo tem que ser controlado. Entendeu? Então, se a Janja, a primeira-dama, está fazendo despesa que não deve, isso aí também tem que ser olhado, inclusive pelos órgãos de controle, que têm a obrigação de olhar as contas públicas. Boa tarde, senhores Dinos. Eu escuto vocês na rádio e foi um prazer assistir vocês na TV. Estou aqui ligado no programa Papo de Redação. Armando Vital Pereira, de Seringueiras. Buenas, gurizada douta e medonha desta qualificada mesa de amigos e irmãos. Sobre a lavanderia atual envolvendo as criaturas do amigo Marcos Rocha e esse menino deslumbrado que perdeu o brinquedo. Vai dar nada. Vai só pizza, só escolher o sabor. Quero de pronto parabenizar a todos por seus posicionamentos. E quero aproveitar para lembrar meu carinho, estima e respeito, inclusive aos supostamente canhotos, exceção ao Beni, que escreve com a mão canhota. Recebam aquele abraço de aquele grande quebra-costelas
do tamanho do meu Rio Grande e com o carinho dessa nossa querida Rondônia. Everton, rapidinho, eu tenho aproveitar a mensagem do Ítalo para agradecer por esse lindo chapéu que ele me presenteou, né, no Papo de Redação essa semana. Tem uma bomba de efeito retardado aí. Só para te avisar que ele não aguentava mais ver aquela fitinha vermelha, por isso que ele te presenteou. Não, mas eu sei, mas eu já estou providenciando a troca da fita. José Rubens Pereira, muito bons comentários. E esse abelha, o Beni, está homenageando as abelhas? Boa tarde, programa fantástico. Liguei agora à TV. Parabéns a todos e pela democracia aplicada no seu programa. Vando, de Ji-Paraná. Boa tarde, estou aqui ligado no Papo de Redação. Manda um alô pra galera aqui de Buritis. É o Nego do Borel, TH da Zona Sul. Boa tarde, parabéns pela entrevista. Esse é um grande secretário de saúde. Sou o Joaquim Teixeira, de Ji-Paraná. Intervalo e a gente já volta. (13h52). Boa tarde, sou a Catarina, aqui do Ramal Traíra. Todo sábado ligada no seu programa. Obrigado, Catarina. Bom dia, Dinos. Eu passei para lembrar que o Palmeiras não tem mundial. Me chamo Jean, do bairro Floresta. Everton, gostei da camisa. Show! Sinta-se convidado a vir comer um peão, tomar um chimarrão. Aqui é o Gelson Tadeu. Abraço. Camisa do Grêmio. Eu acho que Peão ou Pinhão, o único time que tem mundial é o Peão. É só o Corinthians, né? Boa tarde, vocês estão em alto nível. Poderiam atualizar a situação da BR? Ponte do Candeias, fechamento do entroncamento de Cujubim? Qual o posicionamento de hoje? É o Luiz da Zona Sul. Eu tenho informações. Então passe. Sobre a ponte, o DENIT, a assessoria do DENIT mandou umas 20 fotos de muita gente trabalhando no túnel lá, fazendo os reforços, né, Emanuel? E eles estão dizendo que se continuar esse ritmo aí, em 3 semanas no máximo, a segunda pista da Ponte Nova vai ser liberada. A Ponte Velha, todo mundo está dizendo que não tem cura, mas a Ponte Nova vai ser restaurada até que se possa fazer aquela estaiada, né? É isso, né? Bom, com relação à BR, ela foi liberada na quarta-feira à noite e os manifestantes avisaram que se até o final de semana não tivesse uma resposta das autoridades, eles iriam fechar de novo. Até agora, até hoje de manhã, não estava fechado. E eu, dentro da mais absoluta solidariedade ao meu colega Sérgio Pires, afinal de contas, a gente não pode deixar a coisa ficar sem explicação. Ele está com esse óculos ridículo porque ele fez uma cirurgia essa semana, né, Serginho? O Beni tem inveja dos meus óculos. Óculos Sérgio Travolta. O Onassis. Já daqui para baixo é o Everton, meu Joci, tu queria puxar um assunto Quero nesse puxar final. um assunto muito rapidamente, falta 5 minutos para acabar. Mas esse interrogatório aí que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo, isso para mim é uma coisa patética. Está desinformando todo o judiciário brasileiro, todo o sistema de justiça. Por quê? Desinformando e deformando, né? Porque desde 2008 que o modelo de interrogatório no Brasil não é do jeito que ele está fazendo. O artigo 212, que trata o processo como uma coisa, não é inquisitorial mais, é acusatório. Então, quem tem que fazer as perguntas são as partes, é o Ministério Público, é o advogado, que faz diretamente ao réu. Outra coisa, os réus não podem assistir o depoimento do outro, com exceção do delator, que ele é como se fosse uma parte acusatória. Mas todos os outros não. Essa história de consignar a pergunta de quem vai exercer o papel, o direito constitucional de exercer o silêncio parcial, isso é absurdo, isso é abuso de autoridade. Cadê os advogados para pedir que se consigne em ata ali aquilo que ele está fazendo? Ou tem medo ou não sabe. Eu acho que não. O dinheiro que estão ganhando sabe. Não é possível. Tá? Isso, eu não sou criminalista, eu fui muito tempo, tirei muita gente da cadeia, hoje não é mais a minha praia, mas diz que quem sabe andar de bicicleta não esquece. E desde aquela época, hoje, vendo isso, para mim, é um circo, aquilo é patético e já tem um resultado pronto.
Me desculpe. Eu comentei isso no rádio durante a semana, doutor Joaci. Eu advogo ainda o criminal em casos de repercussão como esse, e, infelizmente, é triste ver para o processo penal brasileiro a forma como a coisa está acontecendo, porque o juiz que deveria, se a gente pegar aquela imagem da justiça, que tem uma balança, né, de um lado é uma parte, da outra é outra. O juiz é para estar no meio, para receber aquilo ali e fazer o julgamento conforme, não para ele conduzir a acusação. Quem tem que conduzir a acusação é o Ministério Público. Né? O nosso processo acusatório. E cadê o MP para dizer que está tudo errado? O PGR estava perdido, parecia uma barata tonta. Inclusive, tomou uma invertida lá que ficou sem achar rumo até agora. Boa tarde aos dinossauros. Através de vocês, estou conhecendo o estado e a cidade que decidi morar, Porto Velho, e a história política desse lindo estado. Parabéns. É o Edson Rosa falando de São Paulo com a gente. Muito bem. Boa tarde, Everton e convidados. Ligadinhas do Papo de Redação, eu amo. Não sou petista, mas hoje vou dar os parabéns ao vascaíno aí. Parabéns, Everton, pelo maravilhoso programa, diz a nossa querida telespectadora acompanhando o nosso Papo de Redação. Alguém mais ia falar? Não, Everton. Presidente, eu não sei o que tem de novidade disso aí. Também é o que eu ia dizer, doutor. O quê? Isso eu já vi. Tá tudo decidido já. Deixa eu falar. O Alexandre de Moraes, ele manda no Brasil, porra. Ou vocês têm alguma dúvida disso aí? Então não consigo entender. Já tá patente quem vai ser condenado, todos vão ser condenados, 30 anos, mais uma multa de 2 milhões, já sei tudo. E não sou advogado não, hein? Sou advogado não. Doutor Irã, para mim não é nada surpresa. Olha só, o Emanuel lembrou, o procurador da PRGR, ele cometeu um erro tão primário que risível, se fosse num país sério, seria risível. Ele perguntou ao Bolsonaro sobre um general que disse que estava com a tropa à disposição para ajudá-lo. Aí o Bolsonaro disse, olha, só que esse general, ele está na reserva há décadas. Pijama. Ele não tem tropa nenhuma. Pelo amor de Deus, olha o despreparo de um cara que vai fazer uma inquisição dessa. Eu só queria fazer uma observação, que tudo o que está acontecendo, o que o doutor Joaci colocou aqui em relação ao que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo, foi praticado também à época pelo então juiz Sérgio Moro. A grande diferença é que o Sérgio Moro era de primeiro grau. Tinha a quem recorrer. O Bolsonaro não vai ter a quem recorrer. Olha aqui, o Pedro Pimentel, sobre essa questão das declarações aí contra o governo. Que foi chefe da Casa Civil. Ele diz assim, estou acompanhando esse debate e vejo com muita tristeza. Passei 42 anos na vida pública. Fui secretário adjunto de vários governos, bem como titular da Casa Civil e CEPOG, onde cheguei a acumular as duas pastas, e realmente nunca vi um episódio desses. Como o Everton bem disse, não há nada mais nobre. É você saber entrar e sair de cabeça erguida e deixar boas lembranças. Parabéns à nota do secretário Elias Rezende. Demonstração de equilíbrio e sabedoria, diz o doutor Pedro Pimentel. Grande Pedro Pimentel, um abraço. Um abraço. E amanhã tem jogo do Palmeiras, 18 horas. O Benito tem um recadinho rápido. Segunda-feira, 13h, na 98 FM, a presença do secretário de Estado, chefe da Casa Civil, Elias Rezende. Vinícius Hermes, Luiz Carrati, Arim Freitas, Márcio Castro Rodrigues, Celso de Cacoal, deixa eu ver, o seu Joaci também acompanhando a gente. Olha, tem muita gente mandando recado, mas é impossível lê-los todos, viu, gente? De qualquer maneira, a todos vocês, o meu muito obrigado. E os assuntos, eu tinha outros assuntos aqui, o Celso que me perdoe, mas os assuntos aqui monopolizaram o programa todinho, e se eu cortasse, certamente eu ia levar uma grande vaia, não só da equipe, mas também dos nossos telespectadores. Acabou o programa, volta sábado que vem, meio-dia. Beijos, amanhã, quando bate a saudade, tem o tributo a Jaine e Roberta Miranda. Eita. Beijo, minha mãe. Beijo, meu amor. Beijo, minha mãe. Beijo, minha mãe. Beijo, meus amores em casa, Renata, Saul, Sara.
Onde que tu comprou É, essa camiseta esquece o mesmo? nome, Fez vai. sucesso hoje aí. Eu quero ficar meio zangado também, seu Tudo que vocês ouviram aqui.